Olá, queridos, graças e paz. Nós vamos hoje dar continuidade ao estudo bíblico que nós iniciamos na semana passada, com temas que tratam de assuntos relevantes para a família. Primeiro estudo, nós falamos sobre o relacionamento dos pais com os filhos, falamos do relacionamento abusivo dos pais, né? Com relação ao pátrio poder da sociedade romana, que dava o direito ao pai absoluto sobre a vida, a liberdade do filho, e que isso também não acabava com a maioridade. Isso gerava alguns abusos, né? Falamos também sobre a necessidade dos filhos serem subordinados aos pais, serem obedientes aos pais, porque a Bíblia orienta e diz que é o primeiro mandamento com promessa, né? Lá nos 10 mandamentos, no Êxodo 20, vai dizer: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Então, hoje nós vamos avançar, sendo que nós na semana passada utilizamos o capítulo de número 6 de Efésios, e hoje nós vamos no capítulo 5, né? Vamos avançar retornando ao capítulo porque, por uma questão de sequência, hoje nós vamos falar sobre relacionamentos de casais. E esse é um tema que, com base nesse texto que eu vou ler, gera muito desconforto, principalmente para as mulheres, por causa da questão da submissão. Então, o objetivo hoje é quebrar esse desconforto das mulheres, né? E todo e qualquer tipo de atitude inadequada por parte dos homens. Vamos falar sim sobre submissão, porque a Bíblia fala, mas eu vou procurar ser bastante claro para que você que está nos ouvindo entenda o que a Bíblia diz e o que nós ensinamos na Igreja Presbiteriana do Brasil. O texto base é Efésios capítulo 5, versos 22 ao 26, na realidade ele vai até o 33, mas eu vou ler do 22 ao 25, que diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo submissas ao marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O texto assim é muito claro, né? Obviamente que tem toda uma questão temporária e cultural permeando, né, como pano de fundo nesse texto, mas isso não nos dá o direito de dizer que na sociedade atual as coisas já não acontecem da mesma forma, porque se você falar isso, você vai estar dizendo que a Bíblia ia precisar sofrer algum tipo de atualização, e isso não é verdade. A orientação é a mesma, entretanto, nós precisamos interpretar de forma clara, objetiva e saudável, para que ninguém fique achando que a Bíblia faz da mulher escrava do homem e do homem dono absoluto da mulher. Isso não é verdade. Então vamos ao nosso estudo. Marido e mulher. As mulheres, né, que são submissas ao marido, né? O relacionamento entre marido e mulher, de acordo com o padrão divino, é consequência da plenitude do Espírito Santo, conforme diz Efésios 5,18. Somente um marido cheio do Espírito Santo ama a sua mulher como Cristo ama a igreja. E somente uma mulher cheia do Espírito Santo submete-se ao marido como a igreja é submissa a Cristo. Antes de expor a questão da submissão, o que ela significa, vamos abordar e deixar claro o que a submissão da mulher em relação ao marido não significa. Quebrar alguns conceitos aqui. O que a submissão não significa? Em primeiro lugar, a submissão não significa inferioridade de gênero. Preste atenção nisso. O homem e a mulher foram criados por Deus à sua imagem e semelhança. Ambos têm o mesmo valor e a mesma dignidade aos olhos de Deus. Tá? Então o homem não é mais importante para Deus do que a mulher, em hipótese alguma. Nenhum é superior ou inferior ao outro, que fique claro. Nenhum é superior e nem inferior ao outro. A mulher não é submissa ao gênero masculino, é submissa ao seu próprio marido, é isso que vai dizer o texto, ao seu próprio marido. A submissão não é uma questão de valor pessoal,
mas é uma questão funcional do casamento. O que é isso? Então vamos para o item 2 para você entender melhor. A submissão não significa que a mulher é capacho do marido. Submissão não é inferioridade, nem significa negar à esposa o direito de ter vez e voz. A mesma escritura que ordena à mulher ser submissa ao marido, ordena ao marido amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Não é a submissão a um tirano, mas a um marido ama a sua mulher com amor perseverante, santificador e sacrificial. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Submissão não é uma palavra que põe alguém abaixo ou embaixo do outro. Submissão significa estar debaixo de uma mesma missão, estar sob uma mesma missão. Entretanto, para essa missão, Deus ordenou que alguém assumisse a liderança por uma questão de organização funcional e de responsabilidade, de peso, mas Deus colocou um outro alguém de igual potencial, é isso que significa a palavra idônea, quando Deus fala, far-lhe-emos uma auxiliadora que lhe seja idônea. Significa tão capaz quanto, tão competente quanto, tão inteligente quanto, tão importante quanto e tem tantos direitos quanto, tá? Então, existe aí sim uma igualdade, embora a submissão esteja clara. Então, submissão não é sinônimo também de desigualdade. Submissão não é obediência incondicional, isso é importante para os maridos ouvirem, tá? A submissão da esposa ao seu marido está limitada à sua obediência do marido a Cristo. Ela não é obrigada a ser submissa ao seu marido se ele exige que ela transgrida a sua consciência ou se requer dela uma postura que ultrapasse a sua fidelidade a Cristo. Se o marido exigir da sua mulher uma obediência cega, servil e opressora, por dever de consciência, ela deve desobedecê-lo para obedecer a Cristo, pois, como diz Atos 5:29, importa-nos mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, preste atenção numa coisa. Eu já vi muitos maridos autoritários botar o dedo mesmo no rosto da mulher e dizer, olha, você tem que ser submissa, você tem que fazer tudo que eu mandar. Ser submissa não é fazer tudo que o outro mandar. Ser submissa significa estar junto, estar co-participante de uma mesma missão, de uma mesma visão. Em responsabilidade secundária, sim, mas desde que a missão seja preservada. E a missão do casamento, né, é adorar a Deus em família. Não é? É construir uma família que adore a Deus. Então, se o marido quer impor para a mulher que ela faça a vontade dele, ele não quer uma esposa, quer uma escrava. E a Bíblia não prevê que a esposa seja escrava do marido. Ser submissa é uma coisa, ser escrava é outra. Então, todas as vezes que o marido exige da mulher esse tipo de conduta, ela está desobrigada, preste atenção, ela está desobrigada a se submetê-lo, levando em consideração que ele, por sua vez, não está obedecendo às ordens de Deus, né? A palavra de Deus diz que ele tem que amá-la como Cristo amou a igreja. Então, ela precisa estar submissa a um marido que a ame, que cuide dela, né? A gente vai falar um pouco mais sobre a função do marido mais para frente. Então, o que significa a submissão? Já que tudo isso que a gente falou não significa, o que significa então? A submissão da esposa ao seu marido, que significa exercer uma missão sob a missão do marido. Quando Deus instituiu a família, por questão de funcionalidade, colocou o marido como cabeça da esposa, como o próprio Deus é o cabeça de Cristo. Isso está também em 1 Coríntios 11:3. Uma casa não pode ter dois comandos. Uma família não pode ser bicéfala. Deus é Deus de ordem e não de confusão. O homem é o responsável pela liderança da sua família. Ok. A mulher sabe, entende isso, respeita isso e ajuda o seu marido como auxiliadora idônea a cumprir a sua missão. Então, a função da mulher é ajudar o marido a cumprir a sua missão, de adorar a Deus, obedecer a Deus e criar filhos que temam, né, conheçam e reconheçam a Deus e o temam. Se o marido estiver empenhado nessa missão, a esposa tem por dever estar junto com ele, auxiliando.
O que mais que a submissão da mulher significa? Que ela exerce um papel com espontaneidade e não com relutância. Uma mulher deve ser submissa ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. Em outras palavras, porque a mulher é serva de Cristo, ela se submete ao marido. Com essa postura, ela adorna a doutrina de Cristo e honra o seu marido e edifica a sua casa. Então não é algo imposto, não é algo que ela faça contra a sua vontade, é algo que ela faz com alegria, que ela tem prazer, né? E, diga-se de passagem, há maridos que não dá prazer nenhum para mulher nenhuma obedecer, né? Porque é um grosso, estúpido, ignorante, que não respeita a mulher, não trata ela com carinho e quer que ela se submeta. Então, nesse caso, ele não está tratando ela com dignidade, com a dignidade que Deus manda. Se você não está obedecendo aquilo que a palavra de Deus prescreve para você, você não tem condições de exigir que a sua esposa faça a parte dela, né? É um pouco injusto, diga-se de passagem. Então, a submissão da esposa significa que ela exerce uma função sob ou abaixo, né? Ou junto do seu marido. Quando nós falamos sobre isso. Então, para que fique claro e bem definido, essa questão da submissão da mulher não é uma escravatura, não se trata de uma mulher ser capacho, né, o termo que foi usado aqui, do seu marido, mas que ela se submete à liderança dele como chefe da família, né, enquanto marido dela ele for, e que ela auxilia o seu esposo na organização do seu lar, na criação dos seus filhos e na própria felicidade de ambos, tá? Porque o casamento não é para a felicidade de um apenas, porque senão você vai ter um relacionamento problemático se os dois não estiverem felizes naquele relacionamento. A Bíblia vai orientar para que nós venhamos a dar prioridade ao outro. E diz também que a mulher é a vaso mais frágil, né? Então, como vaso mais frágil, tem que ser tratado com mais cuidado, com mais carinho. Então, marido, por sua vez, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. A pergunta é, como que Cristo amou a igreja? Qual foi a demonstração de amor que Cristo deu para a sua igreja? Pela sua igreja foi a sua própria vida, né? Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, para início de conversa, o marido precisa estar disposto a dar a sua própria vida pela vida da esposa, se preciso for. Entrar na frente dela para proteger a vida dela. Então, a vida da mulher tem que ser mais importante para o seu esposo do que a sua própria. Caso contrário, ele já está em desobediência. Cristo os amou até o fim. Assim, o marido deve amar a sua mulher com amor perseverante. Não é amar até a primeira crise, não é amar até as coisas ficarem difíceis e depois dizer que não ama mais, que vai embora, que o amor acabou. 1 Coríntios 13:8 diz que o amor jamais acaba. Então, essa história de que o amor acabou, vai embora, na verdade, isso nunca foi amor, né? Se for amor, ele precisa ser um amor que ame até o fim, porque foi assim que Cristo amou a igreja. E o amor também vai dizer, em 1 Coríntios 13, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e o amor jamais acaba, no verso 8. Muitas águas não podem apagar e nem os rios afogados. Então o amor real, o amor verdadeiro, o amor de Deus, ele é muito resistente. O marido deve amar a sua esposa com amor romântico, e essa parte é que eu mais gosto. A palavra cuidar, né, em Efésios 5:29, tem o significado de acariciar. Olha que interessante. Efésios 5:29 diz que o marido deve cuidar da sua esposa, mas esse cuidado é um cuidado carinhoso, é um cuidado romântico, é um cuidado que toca, é um cuidado que protege, né? Ele deve tratar a mulher com romantismo, deve cobri-la de afeto, encorajá-la com eloquentes elogios. A mulher precisa de elogio. É importantíssimo para a vida de uma mulher, para o bem-estar dela, que ela seja observada, que ela seja reparada pelo seu esposo. Nós homens temos uma dificuldade muito grande de perceber as pequenas mudanças que as mulheres falam, né? Uma coisa que me deixa angustiado quando alguém chega para minha esposa e fala assim, pintou o cabelo, cortou o cabelo, ajustou aqui, gostei desse brinco, e eu não reparei. Então isso é uma coisa
constrangedora para o marido. Então, nós precisamos ser mais atentos nisso, porque nós falhamos muito nisso, mas não é para se conformar, é para se esforçar e observar. Todas as vezes que ela fizer alguma coisa, você vai lá, vê, dá sua opinião, participa, isso vai ser muito importante a ela. Cabe ao marido suprir as necessidades emocionais da sua mulher, a fim de que ela seja valorizada como sua amada e sentir-se e sentir-se confortada como seu amor. E por fim, o marido deve amar a sua mulher com amor incondicional. A palavra de Deus diz que Cristo amou e os amou até o fim, né? Em João 13, verso 1. Jesus amou os seus discípulos não por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. Amou-os não por causa das suas virtudes, mas apesar das suas fraquezas. O marido deve amar a mulher com todas as suas limitações, ou mesmo quando o seu amor não é completamente correspondido. Olha que desafio, né? O marido ele precisa amar a mulher independentemente das suas limitações. Tem um ditado mundano horroroso que diz que a grama da calçada do vizinho sempre é mais verde do que a nossa, né? Isso é um pecado terrível. Significa dizer que há homens que admiram mais a outra mulher que é a esposa do vizinho do que a sua própria, né? Do que aquela que cuida dele, daquela que às vezes cuida da roupa dele, da família dele, daquela que dorme junto com ele, que faz carinho na cabeça dele quando ele está mal. E aí ele vai e consegue elogiar a outra, mas esquece da sua. Então isso é um pecado terrível, gravíssimo e fere muito o coração das mulheres. Os homens precisam aprender a admirar e a demonstrar sua admiração pelas suas esposas, né? Pela sua esposa, né? Não vou usar esse termo, suas esposas, né? Mas porque eu usei os homens, né? Então, suas devidas esposas. Então, nós precisamos nos atentar para esses detalhes, para essa questão. Por quê? Porque isso ofende e fere o coração de uma mulher quando ela percebe que o seu marido admira todo mundo menos ela. Então nós precisamos ser cuidadosos, precisamos ser românticos e precisamos ser presentes na vida da nossa esposa. Precisamos ser atentos aos detalhes, porque tudo isso é demonstração de amor. Porque é assim que Cristo amou a igreja. Se você olhar o Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que Cristo recebe a sua noiva, lá no livro de Apocalipse, como uma noiva, né? Cristo recebe a sua igreja como noiva imaculada. Sabe o que é imaculada? Significa dizer que ele não vê nela pecado, não vê nela mácula, não vê nela erros. Embora nós saibamos quem somos. Nós que somos a igreja de Cristo somos pessoas falhas, somos pessoas que erram dioturnamente, mas Cristo olhar para a sua igreja e não enxergar pecado, e não enxergar mácula, e ser capaz de dar a sua vida por ela, é um amor incomparável. E esse amor é a referência para os maridos, de como eles devem amar as suas esposas. Se você for capaz de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela, se preocupando por ela. Olha só que interessante. Uma vez, Jesus estava já prestes a ir para o Calvário. E aí o apóstolo Pedro estava lá com ele, todo empolgado. Jesus falou para ele o seguinte: Pedro, Satanás pediu para peneirar você como trigo, mas eu roguei por você para que teu coração não desfaleça. Jesus, você sabe como é que é a peneira do trigo? Como que o trigo é peneirado ou cirandado? Algumas versões bíblicas vão dizer assim: Satanás te pediu para te cirandar. Quando o homem ia peneirar o trigo, ele pegava um feixe de trigo nas mãos e batia contra a peneira com muita força, com muita violência, e muita frequência, muitas vezes. Até o ponto de um lado cair os grãos e do lado de cá ficar só a palha. Então, cada pancada que ele dava, caía alguns grãos de trigo para lá. E a palha ficava do lado de cá. Então ele batia na peneira, batia com muita força e muita violência e muitas vezes. Então Jesus estava dizendo para Pedro: olha, Satanás queria te moer, mas eu não permiti. Eu orei por você para que você fosse preservado. E é essa referência de amor que nós temos que ter pela nossa esposa. Protegê-la de qualquer coisa que possa causar-lhe mal, com todas as nossas forças. Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Nós temos a obrigação e o dever de amar nossas esposas. Se nós conseguirmos amar nossa esposa dessa forma, e as nossas esposas, né? Se os maridos, vamos mudar o termo, se os maridos conseguirem amar a esposa como Cristo amou a igreja,
E se a esposa conseguisse ser submissa ao marido como a igreja é a Cristo, com certeza as famílias, os lares, os casamentos serão muito edificados. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Canta, filha. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar.